pelos 820 AM da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu para todo o oeste do estado do Paraná, Paraguai, Argentina e para todo o planeta pelo radioculturafoz.com.br e os aplicativos de smartphone. Hoje é sexta-feira, 31 de agosto de 2018, dia de São Raimundo Nonato, que nasceu numa família pobre, foi pastor de rebanhos e quando menino dedicou toda a sua vida à libertação de escravos, chegou até a entregar-se como um deles na Argélia. Hoje, 31 de agosto, também é o dia do nutricionista. E 31 de agosto, para lembrar alguma data importante na história, em 1969, o general Costa e Silva foi vítima de uma trombose e deixou a presidência do Brasil. Uma junta de 3 ministros militares assumiu o comando do país. Em 1996, a Polícia Federal prendeu no Pará o fazendeiro Darli Alves da Silva, condenado a 19 anos de prisão por ter mandado matar o sindicalista Chico Mendes. E em 2016, por 61 votos a 20, Dilma Rousseff foi afastada da presidência da República em definitivo. Eu sou Dante Quadra, agora é o programa Contraponto, que com muito prazer recebe neste momento o candidato à presidência da República pelo Podemos, o senador paranaense Álvaro Dias. Senador, candidato nesse momento, né? Candidato Álvaro Dias, muito obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, um abraço a todos, uma satisfação voltar aqui à Rádio Cultura, onde já estivemos inúmeras vezes, né, debatendo os problemas do Paraná, da região, e agora debater o problema do Brasil num momento crucial para o nosso futuro. Estou aqui ao lado também do nosso candidato ao Senado, Oriovisto Guimarães, professor, candidato do Podemos ao Senado da República, para conversar, não só sobre os interesses da faixa de fronteira, né, que sempre nos trouxeram aqui para conhecer mais de perto, fazer a reciclagem necessária, a atualização para poder defender esta região no Senado Federal. E agora, sobretudo, hoje já estivemos encaminhada pela cidade, estivemos na ponte, sempre ouvindo a segunda ponte, a questão de segurança, enfim, estamos aqui para discutir esses assuntos. Candidato, essa era inclusive a minha primeira pergunta. O senhor foi hoje pela manhã no ponto mais delicado aqui da nossa cidade, que é a Ponte Internacional da Amizade. Aumentou muito o fluxo de pessoas entre Foz e Cidade do Leste nos últimos anos e desta vez, ao contrário de décadas passadas, não é por causa daquilo que a gente chama de contrabando, mas é um movimento que está se dando pelo comércio intenso e também por estudantes. Estima-se que 15 mil estudantes brasileiros estudam hoje em Cidade do Leste medicina e outras faculdades ligadas à saúde. Isso aumenta muito o fluxo ali. O que o senhor viu durante esse período, esse tempo que esteve hoje pela manhã naquela região? O que eu posso dizer é que essa segunda ponte só será construída se o Brasil eleger um paranaense, alguém daqui, porque o Brasil não tem grande interesse na ponte. Os governos não têm esse interesse. Achar que alguém que possa vir do Rio de Janeiro vai construir essa ponte, ou alguém que possa vir de São Paulo vai construir essa ponte, seguramente nós continuaremos a debater esse assunto. Há obras no Brasil que são reclamadas há mais de 20 anos. Você vai em Belo Horizonte, o metrô de Belo Horizonte, há mais de 20 anos se fala do metrô e ele não é construído. Você vai no Rio de Janeiro, a despoluição da Baía de Guanabara, ou de Sepetiba também, ou vai em São Paulo, a despoluição do Rio Tietê. Quantos anos se fala e nada acontece? Agora, lá fora aconteceu. Dinheiro público, dinheiro do Brasil, dinheiro do BNDES, construiu metrô em Caracas, hidroelétrica na Venezuela, o Porto de Mariel em Cuba, o aeroporto fantasma de Moçambique, obras significativas com recursos públicos do Brasil, numa transferência para outro país de emprego, de renda e de receita pública, contrariando o interesse nacional. Então, se nós quisermos falar em ponte, em segunda ponte, e tendo uma oportunidade, desta vez, de ter um candidato local, obviamente, não há outra alternativa. Não acreditem em promessas. Não acreditem em promessas. Eu creio que esta campanha será uma campanha de blá, blá, blá interminável. Todas essas propostas de governo que candidatos apresentam, elas não serão concretizadas
se nós não promovermos um rompimento com o sistema de governança atual, que é corrupto e incompetente. E eu não vejo ninguém propondo, como nós, a refundação da República, que é o rompimento com esse sistema, para a reconstrução, para o recomeço, para a reorganização da administração pública brasileira, que foi anarquizada nos últimos anos. Então não falem em ponte, não falem em segurança, não falem em combater o crime, não falem em monitorar a faixa de fronteira com o CISFRON, não falem em investir em inteligência, se não falam em romper com esse sistema. Ele aniquila as possibilidades do poder público de investir em setores essenciais. Somente este rompimento será possível fazer o que se pretende fazer, só com esse rompimento. São 11h09 nesse momento, eu vou passar aos meus colegas aqui, cada um tem uma pergunta também ao candidato à presidência, Nélio. Esse país, na dificuldade que vem, especialmente na infraestrutura, custo Brasil, aí não tem plano B para nada, uma greve de caminhoneiros paralisa o país como um todo, governos fracos que vêm, negociam reajustes salariais parcelados até 2019, investimento a partir do ano que vem vai ser pouco que sobra de dinheiro. Como fazer essa mudança toda com tanta amarração já feita no passado? Olha, hoje anuncia-se o PIB 0,2. Uma vergonha. Isso não é PIB para um país que tem as potencialidades econômicas como o nosso. Esse produto interno bruto é um escárnio diante das riquezas naturais, das potencialidades econômicas e da grandeza do nosso povo trabalhador. Quem é responsável por isso? Os governantes são os responsáveis. Eles deveriam estar pedindo perdão ao povo brasileiro porque desperdiçaram nos últimos anos muitas oportunidades. O que nós temos que fazer para retomar o crescimento econômico? Aí vem a sua indagação. Nos últimos anos, os nossos governos promoveram o interesse do sistema financeiro em detrimento do interesse da produção e do trabalho. O governo brasileiro foi um paraíso para os banqueiros. O governo brasileiro, endividando o país de forma exuberante, né? Porque de 2008 até agora, em 10 anos, a dívida cresceu de 1,3 trilhão para 5 trilhões 136 bilhões de reais, alcançando agora 77,2% do produto interno bruto, quando era, há 10 anos, 56% do produto interno bruto. E com isso, o governo passou a praticar altas taxas de juros para a rolagem desta dívida. Ele assambarca 72% do crédito que falta para o micro, para o pequeno, para o médio e para, inclusive, o grande empresário brasileiro. E enche as burras dos nossos banqueiros. 4 dos nossos bancos respondem por 82% do crédito. Se incluirmos o quinto, 94% do crédito, monopólio financeiro. E esse sistema opera nas sombras agora, tentando influir no resultado da eleição, para preservar esse sistema. Então, este é o rompimento que nós estamos propondo. Para a economia voltar a crescer, nós temos que fazer o tal ajuste fiscal, que é a arrumação da casa, né? A casa caiu, as contas públicas estão arruinadas, e nós temos que começar aplicando um limitador de despesas, um limitador emergencial de despesas, como fez a Angela Merkel na Alemanha. Lá, 3% do PIB. Aqui, nós pretendemos aplicar um limitador emergencial de despesas da ordem de 10% das despesas, o que corresponde ao déficit do ano previsto em 139 bilhões. E no segundo ano, um ajuste estrutural. Orçamento base zero, avaliação das despesas de todas as áreas do governo, e com isso, eliminando o desperdício, nós reduziremos mais 10% de despesas e completamos a virada, que equivale a 2,5% do nosso produto interno bruto, para o país voltar
a ter superávit primário a partir já do segundo ano, do final do segundo ano de mandato. E com as outras reformas, especialmente a reforma tributária, reduzindo impostos e adotando um sistema mais progressivo, que vai tributar mais na renda e menos no consumo, porque tributando menos no consumo, nós também vamos reduzir os preços dos produtos que nós consumimos e isso vai motivar o comércio a vender mais. Nós teremos a roda da economia girando com mais força, obviamente, gerando mais empregos, e o governo arrecadando mais com a sociedade pagando menos impostos. E, obviamente, com a distribuição justa desses encargos. Os tributos serão mais expressivos na renda e menos expressivos no consumo. Hoje, o consumo responde por cerca de 50% dos tributos arrecadados. Alguém vai ali ao posto de gasolina abastecer o carro, o preço final, 45% é de imposto. Depois culpa o caminhoneiro pela crise, né? Aliás, esse é um país surreal. Os banqueiros não são culpados. Os culpados são os caminhoneiros. Os pobres caminhoneiros são os culpados, vítimas desse sistema injusto e perverso. Então, esse governo não tem vergonha na cara. Quando responsabiliza caminhoneiros, ao invés de responsabilizar os banqueiros e a si próprio. O grande responsável é o governo e o sistema que ele implantou, que é um sistema corrupto do balcão de negócios, que é uma matriz de governos incompetentes e é uma fábrica de escândalos de corrupção. São 11h15 agora, Joel de Lima. Candidato, o senhor foi governador do estado do Paraná, senador, conhece as questões específicas do Paraná, de todos os municípios e principalmente da nossa fronteira, e obviamente conhece também a dinâmica do governo federal e a participação do nosso estado, inclusive do ponto de vista da economia, tudo isso. A sua candidatura é uma candidatura que não tem conseguido repercutir muito para além do Paraná, né? E isso tem lá suas razões de ser. Nesse processo todo, com a emenda constitucional, né, do processo eleitoral, tudo isso, como que o senhor vê, por exemplo, a maior emissora do país fazendo entrevista com candidatos selecionados por critérios que tornam a disputa mais injusta do que já é, né? Porque, por exemplo, uma frase sua, que é, no meu entendimento, o eixo, né, do seu pensamento, que é a refundação da República, né? E realmente, do jeito que está posto, tudo tem que ser rediscutido, tem que ser reformulado, tem que ser repensado e pensar numa gestão e numa relação, inclusive, entre os poderes em outras bases. Em síntese, essa é a sua proposta e o Brasil inteiro entende que é por aí. Só que o senhor não consegue levar essa mensagem com a amplitude necessária, porque os critérios lá das entrevistas são alguns candidatos apenas, aqueles melhores já colocados na pesquisa. Ou seja, o sistema é para manter o status quo. Exatamente isso que o senhor fala. Aqueles que defendem o poder já estabelecido, né? Ou seja, qual a sua avaliação sobre esse processo? Olha, a refundação da República não é um slogan, né? Não é uma frase solta ao vento. É uma aspiração nacional, é uma necessidade, é uma exigência, e você disse tudo. Hoje nós estamos vivendo um sistema eleitoral corrupto. Talvez nós estejamos vivendo a eleição mais desonesta, mais desigual, desproporcional, injusta e antidemocrática, que nos torna reféns de uma legislação que foi urdida pelo Congresso Nacional para beneficiar os atuais detentores de mandato e evitar uma renovação na política. Então, o que temos? O fundo eleitoral, que é um absurdo. Há um candidato à presidência da República que reuniu em torno de si, na chamada Arca de Noé, estas siglas que aceitam a barganha, e reúne mais de 900 milhões de reais de fundo eleitoral, com um tempo de televisão que vai permitir 342 inserções na televisão e no rádio, enquanto o Lambari aqui fica com 51 inserções durante toda a campanha, uma por dia.
Veja que nós estamos numa competição de lambaris contra tubarões. Alguns com muito dinheiro do fundo eleitoral, que é dinheiro público, e com muito tempo de rádio e de televisão. Há aqueles, inclusive, que se enriqueceram no sistema financeiro, banqueiros que foram, e que gastam parte da própria fortuna na campanha. Aí pode gastar 20 milhões, 50 milhões do próprio bolso. E aí vem esse espaço também da mídia convencional, da mídia do dia a dia, em que realmente há esta distorção e esse desequilíbrio, e nós nada podemos fazer contra isso, porque nós da política somos os responsáveis. Nós que criamos essa legislação. Nós que colocamos o país à mercê de uma legislação injusta, que coloca Davi contra Golias nessa disputa presidencial. A nossa esperança é que Davi derrotou Golias. E nós imaginamos que, se o povo brasileiro abrir o olho, ele entenderá que é preciso quebrar paradigmas, como Davi quebrou paradigmas para derrotar o Golias. E nós estamos fazendo essa tentativa. Veja que o Oriovisto é um candidato ao Senado no Paraná. Ele também começa com base zero, nunca foi político, nunca disputou eleição, não é um nome ainda conhecido, mas ao se fizer conhecido será respeitado pelo seu valor, pela sua competência, então será um senador à altura do Paraná e certamente um importante artífice nesse processo de mudança que o Brasil exige. Será um parceiro na refundação da República. Será um companheiro para promover mudanças, porque nós temos que unir o país. Não é a direita que se caminha, não é a esquerda, é para frente, superando os obstáculos. Nós temos que somar as pessoas de bem na política e fora dela, para em verdadeiro mutirão nacional promover as mudanças necessárias para colocar, na verdade, ao final de tudo, o que se deseja é colocar mais dinheiro no bolso dos brasileiros, sem deixar ninguém para trás, eliminando as desigualdades sociais que são decorrentes exatamente das desigualdades de oportunidade. Se nós queremos acabar com a pobreza, devemos acabar com a desigualdade de oportunidade. Se acaba com a pobreza oferecendo oportunidade. É por isso que se fala que o melhor programa social é o emprego, porque é a oportunidade que o cidadão deseja. Se nós queremos combater o crime aqui na faixa da fronteira, nós temos que tirar as pessoas do crime e trazer para o trabalho, para o exercício da cidadania na sua plenitude, para a vida com dignidade. E é isso que um governo tem que fazer. Ou então ele não será governo, será desgoverno. 11h21. Enes Mendes da Rocha. Senador e candidato Álvaro Dias, quando todo mundo pensou que o nosso presidente iria manter o congelamento do aumento da Suprema Corte em 16,3%, ele volta atrás e mantém exatamente o aumento de salários para a Suprema Corte e, por uma questão de efeito cascata, isso esparrama pelo Judiciário, pela Promotoria, enfim, por todos os servidores públicos praticamente, né? 16,3%. O senhor falou agora há pouco que o aumento do PIB foi de 0,2%. Exatamente. Eu fico pensando, senador, o senhor é eleito presidente da República, com que armas o senhor vai utilizar exatamente para desfazer desse ônus danado que esse 0,2% não faz nem cócega para pagar esse aumento? Exatamente. Olha, em relação a salários, privilégios de autoridades, se nós queremos mudar o Brasil, temos que começar pelo andar de cima, ou pelo degrau mais alto da escada. É lá que se começa. A dona de casa, quando vai lavar a escada, joga água no último degrau, para limpar a escada inteira. Nós temos que começar desta forma, eliminando os privilégios das autoridades. Em relação a salário, nós temos que impor rigor no cumprimento do teto salarial. Temos um teto salarial desrespeitado. Um juiz no interior do Maranhão ganha R$90 mil. O teto salarial é 33. Portanto, além dos penduricalhos, né, auxílio moradia, verba indenizatória, tudo isso, algumas aposentadorias imorais, tudo isso tem que ser eliminado antes de começarmos a grande
reforma que vai recolocar o país nos eixos. Em relação a privilégios, não é só o que isso pode significar de economia, é o que isso confere de autoridade ao governante para ele ter moral, autoridade moral e política para promover todas as reformas. Realizar, por exemplo, a reforma da Previdência, que pode ser realizada sem colocar a mão no bolso do aposentado, sem colocar a mão no bolso do trabalhador. Mas ela é imperiosa. Nós temos que fazer a reforma da Previdência. E a nossa proposta certamente não retirará direito algum de quem quer que seja. Ao contrário, vai garantir o direito à aposentadoria no futuro. E que proposta é esta? É a conta individualizada capitalizada. O contribuinte vai ter a sua própria conta. Hoje, o sistema atual de previdência social, todos contribuem para todos. E, neste caso, alguns ganham mais e outros ganham menos. Por exemplo, servidores públicos são privilegiados com uma aposentadoria bem superior à dos trabalhadores do setor privado. Com o sistema que nós pretendemos inaugurar, cada contribuinte terá a sua própria conta e vai, portanto, contribuir para si próprio, depositando o percentual definido pela lei e, se ele desejar, poderá depositar mais até, porque sabe que é um dinheiro dele e que não vai ficar parado, que vai ser aplicado, que vai render. E nós vamos instituir o fundão, que será composto por essas contribuições individuais e por ativos das empresas estatais. As empresas estatais pertencem ao povo brasileiro. Elas foram retiradas da população do país e nós pretendemos devolvê-las à população brasileira, com ativos a este fundo que poderão depois ser utilizados, não é, até com o próprio governo, investindo em obras, emitindo títulos públicos remunerados com taxa de juros de mercado, para capitalizar a poupança desses trabalhadores que se aposentarão um dia com mais dignidade. Candidato, quero agradecer a sua presença. Álvaro Dias, candidato paranaense à presidência da República. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui à Rádio Cultura. Muito obrigado. Honra aqui para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês também. Muito obrigado ao Aurelio Guimarães, nosso candidato ao Senado, que nos acompanha nessa visita a Foz do Iguaçu. E nós sabemos que esse diagnóstico que fazemos sobre a realidade nacional é pessimista, porque a situação é grave. As pessoas ainda não se aperceberam da crise de profundidade que há na administração pública brasileira. Mas nós somos otimistas, porque se nós criarmos juízo, tivermos vergonha na cara e acabarmos com esse tempo do rouba mais faz, e introduzirmos um sistema onde se faz muito mais do que se tem feito, sem roubar, sem deixar roubar e colocando na cadeia quem rouba, o Brasil vai avançar e ninguém segura. Muito obrigado a todos vocês. 11h27, intervalo comercial. Na volta,